Então a gente parou nos testes, vamos dar uma olhada aqui se tem questões relevantes. Se tiver a gente faz, se não tiver a gente só continua. E lembrando que eu estou passando por esses conteúdos aqui, até porque são conteúdos de ensino fundamental, então tu tem que olhar para esses vídeos e pensar que eu sou um cara, sabe, como se eu estivesse dando dicas de um jogo, de videogame. Eu chego lá, tu comprou o jogo e falo assim, cara, tu pode me dar algumas dicas, tu que já jogou? E eu falo, não, tudo bem, vamos lá, vamos olhar. Vou te ensinar como é que é o combate inicial, qual classe tu deve escolher, que armas são importantes e as quais tu deve passar longe. Então é isso que está acontecendo aqui. São dicas, mas quem tem que jogar é tu. E da mesma forma que eu faria isso no jogo, eu estou fazendo aqui, né? Eu estou passando por cima dos conteúdos, resolvendo algumas questões, as que eu acho mais relevantes, mas, assim, como eu estou fazendo, sei lá, 20% das questões, tu tem que olhar e ver, bom, só esses 20% aí vai me ajudar? Não, eu preciso de mais, eu não entendi esse conteúdo ainda. Então, tu continua aqui e faz mais algumas. Tu não pode tentar me acompanhar, principalmente se tu tem dificuldade nesse conteúdo inicial de matemática aqui. Estou passando por cima, porque para mim também é bom, né, ter uma revisão e tudo mais. Pegar uma parte mais simples, né? E quando eu for resolver as questões de ensino médio, daí eu já tenho uma base bem melhor para falar assim, não, isso daqui, se vocês não entenderem, eu tenho um exemplo mais simples. Aí eu consigo agora pegar e apresentar exemplos mais simples, né, para facilitar que a pessoa entenda. Então, vamos seguir aqui, parte dos testes, como tu viu, tem a resposta embaixo aqui, né? Já está a resposta à questão e como tu já sabe, pouco interessa saber a resposta, a gente tem que focar no caminho até chegar nela. Então, vamos lá. O conjunto dos números pares maiores do que 50 e menores do que 200 é. Bom, eu nem olhei ali, não te preocupa. Então, números pares, vamos escrever aqui. Maiores do que 50. Então, o primeiro deles vai ser 52, né? 54 vai ser o segundo elemento aqui. Eu não vou escrever todos, então a gente aprendeu que se tu não quer escrever todos, tu coloca 3 pontinhos, deixa indicado alguns elementos aqui, né, do conjunto. E aí nesse meio aqui dos que tu não vai escrever, tu coloca 3 pontinhos. E eles têm que ser maiores que 50 e menor que 200. Eu vou dar uma atenção para o teste. Então, o último número par desse conjunto aqui, que é menor do que 200, é 198. Então tá aí. Eu, se fosse obrigado a escrever a resposta, entregaria ela dessa forma aqui. Que é o jeito que o livro tá usando. Eu só vou pedir para esse infeliz aqui não corrigir, cara, porque tá certo a maneira como eu escrevi. Obrigado. Um dia ele vai cansar, né? Um dia ele vai parar de fazer essas coisas. Por enquanto ele ainda está incomodando. E essa é a questão 1, então eu vou deixar aqui indicado que é o número 1. Então começa no 52, a letra A está errada. Óbvio, vamos direto para a resposta, que nem vamos olhar as outras alternativas, e não tem porquê. Então é 52, 54, e aqui ele deixou só o 198. Foi a mesma coisa que eu fiz. Mas tu olhou a resposta. Não, eu não olhei a resposta, tá? Até porque eu poderia fazer isso antes de começar a gravar o vídeo, né? Tu não tá entendendo. Se fosse pra mim pegar um livro e olhar a resposta, eu faria isso antes de começar a gravar o vídeo, não passaria vergonha. Se tu for olhar no meu canal os últimos vídeos que eu gravei, nos 2 últimos tu já vai encontrar erros que eu cometi resolvendo as questões e tive que refazer a questão inteira. Então, se o meu intuito é passar uma impressão de que eu sei resolver tudo e que eu nunca erro, eu olharia a porcaria da. Ou, na verdade, não é só que eu olharia a resposta. Eu faria toda a questão no caderno antes de começar a gravar. Que aqui eu simplesmente repetiria isso. E se eu errasse, o que eu ia fazer? Editava o vídeo. Coisa que eu não vou fazer, obviamente, mas
Tá aí, então, não olhei a resposta. E eu sei que, para quem já acompanha há bastante tempo os vídeos que eu tô gravando, pode achar chato isso que eu tô dizendo, só que eu tô me blindando para certos comentários. Então eu já tô prevendo coisas que talvez aconteçam no futuro e quando acontecerem eu posso responder da maneira mais adequada possível. Então já desde agora eu tô me blindando dessas perguntas aí. Ou afirmações, tá? O conjunto das consoantes da palavra coco. Então, 2 a 2 não é tão difícil assim, mas consoantes da palavra coco a gente só tem o C, né? A palavra é cocô. Então vamos escrever aqui. Cocô. Pronto. Qual a única consoante que a gente tem? C. E o O é vogal. Ah, mas tem 2 Cs. Bom, a gente já viu, né, que tu não vai repetir elementos, não tem por que tu colocar C e C aqui. Só coloca uma vez e acabou. Tá errado o que, rapaz? Só o que me falta. Tá, então a 2 é isso aí. É só o C. Cadê você? Letra A, ó. C. Muito bonitinho. 3. Conjunto. O conjunto, desculpa, que o cara tem que ter também essa habilidade de ler, né? Já não é muito meu forte. O conjunto 333, 333, 3333 possui. Tá falando em elementos? 4, né? Porque ó, 1, 2, 3 e o quarto tá aqui, que é o 3333. Tá aí, facilzinha, tranquilinha. Mas é um bom teste, tá? As perguntas aqui estão englobando tudo que ele já mostrou pra gente nos exercícios anteriores, então é um bom teste. O conjunto formado pelos algarismos pares do número 3000, vamos copiar o número aqui. Eu não estou olhando a resposta, não te preocupa, fica sereno. Que número é esse? Questão 4. 4. Então só vou deixar indicado aqui. Algarismos pares, né? A memória é uma miséria. Conjunto formados pelos algarismos pares, tá? Então, quais seriam? Vamos ver. 3 é ímpar, 1 é ímpar, 6 é par. Então, o 5 é ímpar e 7 é ímpar, então o único elemento é esse. Tá aí o conjunto formado pelos algarismos pares desse número aí. A única coisa que tem é o 6. Vamos ver se existe. Ah, tá, é para dizer se é vazio. Não, não é vazio, é unitário. Possui 3 elementos, não e nem 5. Dos conjuntos abaixo, qual deles é vazio? Bom, já está marcado, mas todavia, entretanto, a gente olha para os conjuntos. O conjunto A, número natural compreendido entre 13 e 15. Quais são os números naturais entre 13 e 15? O 12. Que 12, pô? 14. Só o 14, tá? Só o 14. 12 é menor que 13, esquece. Letra B. Número natural, só um então, par, compreendido entre 11 e 13. Agora é o 12. Olha, só existe um 12 aí. Então o C, dias da semana que começam com a letra D. Acho que só o domingo, né? Então, domingo. Então nenhum desses aqui é um conjunto vazio. Todos são conjuntos unitários, ou seja, possui só um elemento. Possui um elemento. Contém, né? Possui, não sei. Acho que é possui a palavra certa. Isso é complicado, o cara gravar tudo na cabeça. Então, o D é dias da semana que começam com a letra R. Não tem nenhum dia da semana que comece com a letra R. Então, aqui é o conjunto vazio, não tem elementos. Tá vendo? Eu já fiquei assustado que já não falo possui, nem... Contém eu sei que não, porque contém tá falando um conjunto, contém o outro. Então, não é. Possui, talvez, quem sabe. Observando o diagrama, né, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar? Primeiro, vamos olhar para os conjuntos aqui. O A só tem 2 elementos, que é o 2 e o 3. E o B também tem 2 elementos, que é o 3 e o 4. E ambos esses conjuntos têm
ou compartilham o mesmo elemento, né? Ou tem um elemento em comum, que é o 3. Muito bem. O que está afirmando na A? 2 pertence ao A e 3 não pertence ao B? Está errado. O 2 pertence ao A, mas o 3 pertence ao B também. Pertence aos dois aqui. A letra B. 3 não pertence ao A. Está errado. O 3 pertence ao A. E o outro nem precisa olhar, né? Nem perde tempo. Letra C. 2 pertence ao A? Sim, senhor. E o 4 não pertence ao B? Tá errado, cara. Tá o 4 aqui dentro do B. D. Vamos ver se eu consigo dar só mais um zoom. Consegui. Ficou meio centralizado e tá bom. E a D, o 3 pertence ao A. Verdade, tá aqui. E o 3 pertence ao B? Sim. Tá aqui o 3. E tá o desenho do conjunto B aqui, é o círculozinho. Engloba o 3 também. Do mesmo jeito que o A, conjunto A também. Então pertence aos dois aí, tá bonito. 7. O conjunto vazio pode ser representado por... O conjunto vazio pode ser representado por esse símbolo aqui. Ou conjunto vazio também pode ser representado dessa forma aqui. Tem autor que dá um espaço aqui, deixa um pouquinho separado as chaves, mas isso aqui é uma forma de representar o conjunto vazio tão válida quanto essa daqui, que é o zerinho aqui com... Ou esse círculo, né, com um risquinho ali. Zero não vai ser, né, e nem esses outros. Aqui é um conjunto que o elemento que ele possui é o zero. Aqui, né? O único elemento que pertence a esse conjunto é o zero, e aqui não, nem essa representação. Para que 4, 7, 3 e x seja igual a 7, 4, 2, 7 e 3. Primeiro que, vamos copiar isso daqui, vamos olhar, isso aqui é interessante. Por isso mesmo que eu estou lendo todas as questões. Porque que número é esse? 8. Quando eu achar coisas interessantes, a gente para e faz. Não é mesmo? Aí aqui ele acabou entendendo mal ali, mas pelo menos eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V em boa parte das coisas, né? 4, 7, 3 e x, só vou conferir que não veio nada errado, igual a 7, 4, 2, 7, 4, 2, 7, 3. Pronto, tá tudo certinho. Para que eles sejam iguais, primeira coisa, vamos dar uma organizada aqui. Na verdade, deixa quieto, né? Esse 7 aqui, ó, tá colocado duas vezes. Não tem necessidade para fazer isso, mas errado, não tá. É meio ruim de dizer isso, né? Mas errado não tá, tá? É igual. Se tu escrever 7 uma vez, ou 3 ou 4 aqui, repetidas, né? O mesmo elemento, não tá errado, eu acho. Eu não sei, a gente vai descobrir com o tempo, tá? Mas então, eu vou ter que olhar para esses dois conjuntos serem iguais. Eles têm que possuir os mesmos elementos, exatamente os mesmos elementos. Aqui não poderia ter, por exemplo, um vírgula 13, aqui um 13, porque ele não pertence a esse conjunto aqui da esquerda. Então, a gente deleta ele aqui, porque é só um exemplo, tá? Então, para esses dois conjuntos serem iguais, eles têm que possuir os mesmos elementos. Vamos olhar aqui o 4. Pertence ao primeiro conjunto e pertence ao segundo. Ótimo. O 7 pertence ao primeiro conjunto, pertence ao segundo também. O 3 também é a mesma coisa, pertence aos dois conjuntos. E aqui eu tenho o x. Para que eles sejam iguais, o que está sobrando aqui? Ah, sim. Aí o x teria que ser igual a 7 aqui, no caso, também. Teria um elemento repetido aqui para serem iguais, porque não tem outra coisa para o x assumir do valor. Então, nesse caso, o x tem que ser igual a 7. Ok, muito bem. Então, mas, bom, a gente já viu isso, mas por um acaso eu tivesse, vamos ver se ficou os dois. Ficou isso aqui, ficou meio escroto aqui. Pronto.
Tá aí. Se eu tivesse o caso de que fosse... Esquece esse x aqui, ó. Esse conjunto 4, 7, 3 é igual a esse conjunto aqui. Pera lá. Opa, ainda bem que eu vi ali. Né. Faltando 2. Eu nem... Ó, o 2 no meio aqui me... me distraí. Para que esses dois conjuntos sejam iguais... Pera aí. Desculpe, cometi erros aqui. Tá? E erros acontecem. Para que isso aqui seja igual... O x tem que ser igual a 2, né? Porque se eu for procurar... Olhar para esse conjunto aqui e falar... Opa, tem o elemento 2 aqui. E ele pertence a esse conjunto? Não. Então o x tem que ser igual a 2. X tem que ser igual a 2 para essa afirmação ser verdadeira, né? Que afirmação? Essa daqui, ó. Colocou um sinal de igual, tu tá afirmando que esse lado aqui da igualdade é igual a esse daqui, ou equivalente. Enfim, então tu tá fazendo uma afirmação. Tu tá dizendo que isso é igual a isso aqui, ó. Então, para que isso seja verdade, para que essa tua afirmação seja verdadeira, o x tem que ser igual a 2. O que eu queria chamar a atenção é disso aqui, ó. Vamos botar o 2 aqui de novo. Que ele tá fartando, né? Que seria o x no caso, né? Então, se tu olhar para esse conjunto, ele é igual a esse daqui. Ah, mas esse daqui tem um 7 a mais aqui. Não, não tem não. Só tu tá repetindo o 7, mas isso aqui não devia estar aqui, tá? Isso aqui tá ocupando o espaço que ele não devia estar ocupando. A gente escreveria o conjunto dessa forma aqui, ó. Mais resumida desse jeito. Mas não deixa de ser iguais esses dois conjuntos. Mas tu não deve escrever, ficar repetindo elemento, tá? Aqui o autor só colocou pra gente treinar, mas... O certo é não ficar repetindo elemento que não tem porquê. 8. Então vamos seguir aqui. 9. Se x e 3 é igual a y e 7, então x mais y é igual a... Que lindo, hein? Será que eu copio o enunciado inteiro? Vamos copiar. Meu bem, deixa eu copiar o enunciado. Obrigado. Então essa é a 9. Eu vou deixar um espaço aqui. Pronto. Então se x e 3 é igual a y e 7, daí ele quer saber essa soma. Tem que tomar cuidado, porque eu às vezes faço esse negócio rápido e não presto atenção em toda a pergunta. Eu ia resolver só a primeira parte aqui, né? X e 3. Eu nem olhei o gabarito dessa, né? X tem que ser igual a 2. Tá aqui, letra A. Tá vendo? Tá vendo como eu não fico olhando a resposta? Mas aqui para essa, beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que encontrar é o x e o y. Vamos lá. Para essa afirmação ser verdadeira, que os dois conjuntos são iguais, então quando eu for procurar os elementos que pertencem a esse conjunto, eu tenho que encontrar dentro do outro conjunto aqui também os mesmos elementos. Então eu pego o 3, por exemplo, que o x é o negócio desconhecido que eu não sei, mas vamos olhar para o 3. Eu venho aqui no outro conjunto e falo, eu vejo só um y e um 7. O que eu tiro disso? Que, bom, o y tem que ser igual a 3. Para começar, isso aqui ser verdade, né? Então, o meu y tem que ser igual a 3 e o meu x agora. Eu olho nesse conjunto e vejo, olha, tem o elemento 7 aqui. Vou olhar no outro para ver se essa igualdade é verdadeira. E não vejo um 7, só vejo um x. Então, para que isso seja verdade, o meu x tem que ser igual a 7. Tá? É o único jeito dessa igualdade ser verdadeira. Porque daí se tu... Opa, que não chegou o inverno ainda, mas já tá se terminando a garganta, velha. Pô, tá? Então, agora que eu olhei para esses dois aqui e eu botei para tudo ficar numa linha só e não tinha ficado, agora tá. Y igual a 3 e x igual a 7, se eu substituir aqui, essa igualdade se torna verdadeira, né? Que é o único jeito dela ser verdadeira é esse. Se eu pegar no lugar do x
eu colocar um 7 e no lugar do y eu colocar um 3, aí esses conjuntos são iguais. Então a única forma é essa. Mas não é isso que ele te perguntou. Ele está te perguntando quanto é que é x mais y. É tranquilo, pô. X mais y é igual a 3 mais 7, né? Que seria ou 7 mais 3, que seria x mais y, e isso é 10. Tá respondido aí. Eu sei que eu deveria substituir, colocar aqui 7 mais 3 e botar a resposta igual a 10. E não ser bobo, né? Vamos apagar aqui e deixar desse jeito aí. Eu não sei se é certo tu deixar isso aqui só o sinal de igual, né? Sem colocar nada na frente, eu acho que não é adequado. Então deixa só o x mais y aí, como se fosse só uma expressão. Porque se é uma igualdade tem que ser igual a alguma coisa, não vai ser igual ao vazio, né? Então, muito bem, x mais y eu substituo. Eu sei que o x é 7, o y é 3, faço a soma da 10. Essa é a minha resposta para 9. Vamos verificar, tá aí ó, letra D, opa. Letra D da 9, 10. Tá, sejam as afirmações, ó, aqui já a gente nem chegou em ver o gabarito. Ah, tá aqui verdadeiro, falso, né? Tá. Sejam as afirmações, quais afirmações são verdadeiras? Vamos copiar aqui e vamos olhar para elas uma por uma, bonitinho, sem pressa. E a outra questão interessante, né? Questõezinhas interessantes nos testes. Muito bom. Ué? Agora foi. Tá? Aqui ele já traduziu, né? Converteu aqui o 1 aqui para... Acho que esse outro algarismo aqui, o 2, eu não sei se ele vai fazer a mesma coisa, mas vamos ver. Então, aqui, ele está dizendo que esse conjunto é igual a esse conjunto aqui da direita. Bom, é igual. Tem elementos repetidos aqui? Tem, mas se tu fosse reescrever esse conjunto, ele ficaria assim, 1 e 2. Tá? São os únicos elementos que pertencem a esse conjunto. Né? Então, é só isso. É a mesma coisa de tu... Bah, que daí já é diferente, né? Tu perguntar quais o nome do teu pai. Daí tu falar... Aí tu vai lá e repete o nome 30 vezes. O mesmo nome da mesma pessoa. O cara fala, pô, mas que sentido tem esse tu ficar repetindo o mesmo nome? Não faz o menor sentido. Enfim, então é o que está acontecendo aqui, né? Informação demais aqui, informação inútil, na verdade. É isso que tu tá me dizendo, né? Colocando elementos repetidos aqui, tu tá dando uma informação inútil. Tu tá repetindo a informação. Legal, né? Então isso aqui é verdadeiro. Vamos para ver a afirmação 2. Eu devia botar o verdadeiro aqui? Precisa? Não sei. Bota o verdadeiro aí. Vamos para 2 aqui, vamos copiá-la. Isso aqui vai dar erro. Isso aqui não vai dar bom, não. Ele não conseguiu converter. E o vazio, eu não tenho símbolo aqui, né? Vamos procurá-lo. Que eu acho que tem aqui dentro. Deve de ter. Só não sei se eu tenho espaço para deixar ele salvo aqui, mas eu acho que tem. Conjunto vazio. Vamos ver se eu escrever aqui. Vá. Tem vá, mas não tem zil, né? Zil. Nulo, quem sabe? Nulo não, null. Então não tem. Quer dizer, tem outras fontes, tem outras porcaria, mas eu vi que tinha um de matemática em algum canto por aqui. Será que se eu escrever math aqui aparece? Math alguma coisa? Eu lembro que era alguma coisa assim de matemática.
Nope. Não estamos com sorte. Se acostuma, tá? Eu geralmente, quando tem algum problema assim, eu tiro um tempo aqui procurando, sabe? Eu não faço isso, não edito esses negócios nem nada pra ficar mais bonitinho, mais dinâmico. Não sou um jovem dinâmico, não tem muito o que fazer. Vamos ver, não achei, paciência, lamentamos por isso, pelo inconveniente. Então, quer dizer, eu não achei, mas tem várias fontes ali, é só procurar. E aqui ele não está conseguindo reproduzir, eu vou ter que ir no Google, símbolo vazio, tá? Símbolo do conjunto vazio. Vamos ver se sai. Tá aí o símbolo, que bacana, mas não é isso que eu quero. Essa bolinha aqui. Mas não tem ali, cara, que sacanagem. Eu não consigo copiar do título. Será que se eu selecionar um pedaço? Se eu selecionar um pedaço, aí bom seria se eu pudesse selecionar só isso aqui e jogar pra cá. Obrigado. Que daí eu venho aqui, sabiamente, copio só isso daqui, pra gente fazer as coisas mais da maneira correta, né? Então qual é que é a afirmação? É que o conjunto vazio é igual àquilo ali. Então coloca lá, conjunto vazio é igual a isso daqui. Seria assim? Mas não, essa afirmação está errada, tá? Essa maneira de representar aqui está errada. O vazio não é um elemento desse conjunto. Ele é um subconjunto deste conjunto. Qual a diferença? Veja bem. Veja bem. Se eu tiver um conjunto aqui do tipo 1,2,3, tá? 1, 2, 3. É o meu conjuntinho aí. Se eu escrever, e isso é tudo a maneira como a gente escreve, 1 não é um elemento desse conjunto aqui. Não. Escrito dessa forma, eu estou dizendo que 1 é um subconjunto desse conjunto aqui. Só que o zero aqui, ó, essa maneira de representar, isso aqui já é a forma de indicar que é um subconjunto. Então, você não bota ele dentro das chaves aqui. Tu simplesmente escreve desse jeito aqui e todo mundo entende que isso aqui é um subconjunto dessa jossa aqui. Não tem elemento vazio, é o conjunto vazio. Então, o conjunto aqui, isso aqui está errado. Escrever desse jeito, então é falso. Olha que coisa legal, a gente vai aprendendo com o tempo. Falso. E a 3, o que diz para nós? Não sei. Copia aqui, joga para cá. Essa aqui ele copiou os 3 coisinhas e deixa assim. Tá bom. O que ele está dizendo para nós aqui? Que esse conjunto, que só tem um elemento, tá? Que é o 4, tu tá só repetindo. Ele aqui tá, de novo, né? Gastando espaço aqui, dando informação repetida. Ele está dizendo que isso é igual a 444. Não, 444 é um número. E aqui eu tenho um conjunto unitário. Aqui eu tenho um conjunto unitário cujo único elemento é o número 444. Aqui eu tenho um conjunto unitário cujo único elemento é o 4. Então tu reescreveria, na verdade. Vou colocar assim, vou apagar isso daqui, só para indicar que isso daqui é mesmo. Esse conjunto simplifica ele só para isso aqui, ó. E daí, se tu olhar bem, essa informação aqui tá errada, né? 4 não é igual a 444. Ou melhor, o conjunto que possui o elemento 4 não é igual ao conjunto que possui o elemento 144.
Muito bem, então isso aqui é falso. E a gente segue a nossa vida. Eu acho, né? Seguimos. Então a 10 está aí. Então a 2 e a 3 são falsas. A única que é verdadeira é a 1. E acabaram as minhas linhas. Olha que beleza. Ai, ai. Tem uma coisa engraçada sobre a gravação desses vídeos aqui. Os horários às vezes não estão batendo direito. Porque que nem tem horas que eu tô gravando e falo assim, cara, hoje eu vou encerrar por aqui o vídeo. Mas, sabe, eu não tô cansado. Eu falo assim, pô, hoje eu acho que eu tô encerrando o vídeo ali com 1 hora e pouco só de duração, 1 hora e 20, 1 hora às vezes de duração. Essa é a impressão que eu tenho. Aí na hora que eu vou editar, o vídeo tem 2 horas de duração. Eu falo, caramba, cara, como o tempo passou rápido e eu não percebi. E não cansei tanto, só, sabe, vem aquele instinto assim, ah, tá, vamos parar por aqui por hoje. A gente já viu bastante conteúdo e tudo mais. E tem outras vezes que eu já tô cansado. Eu falo, caramba, já deu ter. Hoje eu passei do limite mesmo. Hoje eu tô em 2 horas e meia de vídeo. Aí chega na hora de editar lá, 1 hora e 10 de gravação de vídeo. Eu falo, caramba. E eu achando que isso aqui tinha sido um negócio longo, mas não. Então às vezes acontece. Eu não fico marcando o tempo, eu simplesmente começo a gravar. Quando eu acho que eu. Quando eu acho, não. Quando eu tô cansado, eu paro, né? Ou quando tem algum conteúdo que eu falo assim, não, beleza, a gente já terminou. Fez bastante coisa por hoje, resolveu um monte de questões. Vamos continuar no próximo vídeo. Então aqui, quais afirmações são verdadeiras? Nesse caso a gente só tem uma, né? Letra B, uma afirmação verdadeira. A 11 aqui. Qual é a alternativa verdadeira? 4 pertence a 4 e 8? Ué? Ah, tá. Aqui eu estou dizendo que um conjunto pertence ao outro, que já é aquela parte da forma de escrever, né? Pera lá, vamos copiar porque isso aqui é importante. SA11, letra A. Tá dizendo, ó, e aqui ele copiou o símbolo certinho, né, cara? Quando é pra pegar o símbolo do conjunto vazio lá, ele não pega. Bom, paciência, ó. Aqui ele tá dizendo que 4 pertence, no caso 4 não, que o conjunto todo pertence a esse conjunto. Um conjunto não pertence a outro. Elementos, sim. Então se tivesse só o 4 aqui sozinho, né, sem as duas chaves, aí tudo bem, o elemento 4 pertence a esse conjunto. Nossa, mas é um jeito de falar, né, meio chato, né? Pois é, a vida, né? É a vida. Acostume-se com a nomenclatura, porque de início ela pode parecer chata, mas depois que tu se acostuma a escrever dessa forma, tu nota que é muito mais fácil ler, né, os livros e entender os enunciados das questões. Então, antes de reclamar, o melhor de tudo é, é aceitar. É melhor que ficar reclamando, não tem o que fazer. Então, aqui o símbolo correto, que tu deveria indicar isso daí para isso ser verdade, é dizer que esse conjunto está contido nesse outro conjunto aqui. E aí, qual é que é a regra aí para te saber que um conjunto está contido dentro de outro? Todos os elementos desse conjunto aqui que tu está dizendo que está contido em outro tem que pertencer ao outro conjunto também. Então nesse caso o único elemento que a gente tem aqui é o 4 e ele pertence a esse conjunto que é o 4 e 8, né? Ele pertence também. Então todos os elementos desse pequenino conjunto pertencem a esse também. Então dá para dizer que esse aqui está contido no grandão ali. Grandão, ó, 2 elementos. Nossa, que tamanho gigantesco. Então essa aqui é falsa, tá? Porque o símbolo está errado. Tá falando que um conjunto pertence ao outro e não é o caso, tá? Um conjunto está contido em outro. Letra B é verdadeira. O que ele está dizendo? Que esse subconjunto aqui está contido aqui, que foi justamente o que eu fiz, né? que esse conjunto unitário aqui, que o elemento é o 4, o único elemento dele, está dizendo que ele é um subconjunto desse daqui. Exatamente.
E a letra C a gente copia, já sabe que ela está errada, né? Essa alternativa é falsa, então a gente vai olhar para ela e ver o que está errado. Que bom, aqui ele não pegou o símbolo e é a bundinha virada ao contrário aqui. Então, aqui, pronto, desse jeito. Então, o que está dizendo aqui? Que este conjunto contém este outro conjunto aqui. Então, aí tu tem que olhar para essa afirmação e ver, contém, mas para conter eu tenho que todos os elementos desse conjunto tem que pertencer a esse conjunto aqui também. Aí tu olha o 4 e fala, não, o 4 está aqui, pertence a esse conjunto? Sim, pertence, está aqui. Mas e o 8? O 8 também pertence a esse conjunto? Não. Então esse conjunto não contém esse outro aqui. Simples assim. Então é só o inverso, né? Ele só afirmou, fez uma afirmação ao contrário, né? Dizendo que aqui dizer que esse conjunto está contido nesse, e nesse caso está dizendo que ele contém o outro. Então só mudou isso, é falso, bacana, não tem muito o que eu fazer aqui. E não tem por que escrever falso, né? Eu só estou escrevendo só para ficar ali, para ele não ficar perdido. E aqui eu tenho 4 está contido no conjunto vazio. Se eu copiar isso daqui, o que vai aparecer? Se eu tentar copiar até o conjunto vazio, vamos ver se agora ele consegue. Agora ele copiou. Então deve ser por qualidade do scanner, né? Quando foi escanear o livro ali, tem partes que não pegou direito, daí ele não consegue identificar o símbolo, mas aqui ele conseguiu. Meus parabéns! Você, só o contido aqui que aqui ele não identificou, né? Umas coisas ele acerta, outras erra, mas é a vida. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, é a bundinha virada desse jeito? É, exatamente. Então, por que isso aí está errado? Vamos ver. Vamos olhar para cá. Está dizendo que esse conjunto unitário aqui é subconjunto do conjunto vazio. Conjunto vazio não possui elementos. Qual é que é a regra, qual é que tu tem que obedecer quando tu tá olhando para uma afirmação desse tipo? O que tem que acontecer, né? Quando tem uma afirmação dessas dizendo que isso aqui é um subconjunto desse outro. Todos os elementos que pertencem a esse conjunto, tu tem que encontrar dentro do outro conjunto. Todos, sem exceção. O outro conjunto pode ter mais elementos além dos que tem aqui? Pode, não tem problema nenhum. Mas todos os elementos deste conjunto aqui tem que pertencer a esse conjunto também. Tu tem que encontrar eles aqui dentro. Por isso que essa afirmação estava errada, né? Porque dizer que esse 4 e 8 é um subconjunto desse daqui que só tem o elemento 4, tá errado. Porque todos os elementos desse também tem que estar dentro desse daqui, que não é o caso. E aqui, bom, poxa, eu tenho 4 aqui. O 4 tem que estar dentro do conjunto vazio, para ele conter esse conjunto aqui. Mas o conjunto vazio não possui elemento, né? Não tem elemento. Aí como é que eu vou achar um 4 ali dentro? Não tem. Então, tá falso. É uma mentira. É uma mentira. É tão fácil fazer quando o cara tem o gabarito, né? É verdade. É tão fácil fazer quando o cara tem o gabarito. Um dos subconjuntos do conjunto A é... Conjunto A é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, aqui tem vários subconjuntos que podem ser, né? Várias combinações aqui que podem gerar um subconjunto dele. Poderia ter um subconjunto que se fosse só o 3 e o 4. Outro que fosse o 5, 6, o 8 e 9. Tem muita coisa. Vamos olhar. Então tá dizendo que é a letra A já, direto, né? 3, 6 e 9. Para isso daqui ser um subconjunto desse, todos os elementos deste aqui tu tem que conseguir encontrar dentro desse outro conjunto. Todos, sem exceção. Então, olha, o 3, olha só, já está aqui. O 6 e o 9. O 6 está aqui e o 9 está aqui. Então, atendeu a nossa regra.
Então isso aqui é um subconjunto desse conjunto grandão A aqui. Vamos olhar para a letra B. 2, 3 e 4. Um dos subconjuntos de A. 2, 3 e 4. Por que que não é? Porque o 2 não pertence a esse conjunto A. Se tu olhar, ele começa no 3 e vai até o 9. E como a regra diz, todos os elementos desse tem que pertencer ao outro conjunto. Então aqui já falhou. E aqui o 10, né? Porque o 6 e o 8 também pertencem a esse conjunto. Porém o 10 aqui não pertence. Então esquece. 1, 3 e 5. Bom, os elementos 3 e 5 pertencem ao conjunto A, mas o elemento 1 não pertence. E como tem que ter todos, já foi-se embora ele também. Sabendo que A é 10, 15 e 20, podemos afirmar que 20... Ah, mas cuidado. Olha o que tu está dizendo aqui. Que o conjunto que possui um único elemento, que é o 20, pertence a A. O conjunto não pertence, o conjunto está contido, o conjunto contém. Mas é chato ficar falando assim. Acostume-se. Eu tive que me acostumar e não não sofri tanto. Então, se acostuma também, é o jeito de escrever, fica mais fácil depois. Então, isso aqui está errado, pô. Um conjunto não pertence a outro conjunto, ele está contido ou ele contém outro conjunto. Ou ele pode ser igual a outro conjunto, ou diferente, ou não pertence, ou não está contido, ou não conter. Essas coisas, todas elas, mas não pertence. Isso aqui está errado. Como é que eu escreveria? Olha só como é que eu escreveria. E tu tá... que questão é essa? 13. Vamos lá. Então 20... Ó, ele pegou outro símbolo. É o pertence, né? Pertence, cadê você, meu filho? Tá aí. Então ele está dizendo que este conjunto pertence a esse. Está errado. A afirmação desse jeito aqui está errado. O que tu deveria fazer? Tu tem que escrever como? Em vez de botar pertence, tu tem que colocar esse aqui. Tem que dizer que esse conjunto está contido no A. E nota uma coisa, que aqui ele está simplesmente usando o A em vez de colocar desse jeito, né? Então, vou colocar assim. Deixa eu escrever aqui 20. Nossa, agora vai faltar inserir símbolo também. Pronto. Tá aí. Tanto faz a maneira como tu escreve aqui. Pouco importa se tu usa... Oh, porcaria! Se tu usa o A para representar o conjunto ou se tu literalmente escreve todos os elementos aqui, né, dessa forma, né? Dessa outra forma de conjunto. Tanto faz a maneira como tu vai usar isso daqui. Quer dizer a mesma coisa. Por quê? Porque tá aqui, ó, A igual ao conjunto. Então, é equivalente à representação do conjunto, tanto faz só usando o A ou escrevendo ele todo. Tu vai ver que para um conjunto pequenininho desses, tu diria, não, mas tá, eu posso ter, é melhor eu escrever 10, 15, 20, porque quando eu for olhar para a afirmação, e a regra que a gente tem é, se esse conjunto está contido aqui, ou é um subconjunto desse, né? Então todos os elementos desse pequeno conjunto tem que estar aqui dentro também. Todos. Nesse caso a gente só tem o 20, e olha só, achei ele aqui. Então atendeu a exigência. Então a gente está feliz com isso. E aqui só tem o A, daí tu pode dizer assim, não, mas aqui o A, aí eu olho o enunciado lá, né, meio difícil, é chato. Mas aqui a gente tem um conjunto com 3 elementos, mas tu vai ter coisas mais chatas, maiores, do tipo esse daqui. E quando for obrigado a ficar escrevendo, que nem numa prova ali para resolver, tu vai preferir só escrever o A e
admitir que ele é tudo isso daqui, né? Que é equivalente a escrever esse lado aqui da direita. Então, é melhor usar a letrinha, não tem problema. Se tu tá tendo dificuldade, escreve desse jeito, mas faz que nem eu, tá? Escreve das duas maneiras aqui, porque é mais conveniente usar dessa maneira e tu tem que se acostumar com tudo. Tudo que te incomodar, tu fala assim, eu não gosto muito de fazer desse jeito. Cara, faça, porque tu vai precisar depois. Eu tô te dizendo, todas essas ferramentas que tu tá aprendendo agora, a usar, a entender como é que ela funciona, manipular a ferramenta, todas tu vai utilizar depois. Então, por que não fazer já desde agora, né? Se forçar um pouquinho a fazer da maneira que a escrever da maneira que todo mundo escreve, né? Seguir o padrão. Então, faça dessa forma. E aqui eu só corrigi, né? Em vez do símbolo de pertence, tu coloca o símbolo de contido aqui. A segunda afirmação que a gente tem, que isso aqui, 10 e 15, contém o A. Bom, problemas na frente, né? Mesma coisa do outro. Em questão de afirmação. E aqui eu vou ter que colocar o símbolo daí, só que a bundinha fica virada para o A e a boquinha fica aberta para ele ali. Então esse conjunto aí que tem os elementos 10 e o 15 contém o A. Será mesmo? Não sei, agora tu não tá usando o conjunto inteiro para eu poder olhar para ele. Eu não sei o que dizer, né? Pois é, né? A gente olha aqui no enunciado, que também ajuda bastante, né? Tá do ladinho da pergunta, da afirmação aqui. Tu tem como olhar, né? Não vem me dizer que não. Eu, no meu caso aqui, a gente tem que copiar e escrever para ficar mais claro. Então, para esse conjunto conter o A, que é 10, 15 e 20, todos os elementos do A tem que estar aqui dentro. Se eu for olhar, eu sei que o 10 está aqui, bonitinho. Tá bom, até agora tá bem. E o 15? O 15 está aqui também. Encontro ele aqui. Mas e o 20? O 20 não tá aqui, né? Não tá. Então você não contém o A. Simples assim. Para te conter o A, tu tinha que ter o 20 aqui também, seu otário. Então vamos colocar falso. Não sei porquê. Aqui eu deveria colocar o símbolo certo, né? Que é esse coisinho aqui com risquinho. Mas de novo, eu não tenho espaço aqui. Eu tenho um limite de coisa que eu posso colocar. E todos são tão úteis aqui que tirar um é complicado. Esse aqui é falso, o outro eu nem coloquei. Acho que eu só... eu não coloquei que é falso. Mas foda-se, a gente sabe. A gente sabe. E a letra C tá dizendo o quê? Aqui eu não tenho esse símbolo, então, que é o que essa afirmação tá dizendo? Quando tem o risco ali, quer dizer que 10 e 15 não está contido no A. Não está contido. Não é um subconjunto, se tu quiser ver assim. Será mesmo? Mas eu acho que está contido sim, meu amiguinho. Porque, olha, a regra para estar contido é que todos os elementos daqui tem que estar dentro do A também. E se eu olhar, o 10 e o 15 estão dentro do A também. Então ele está contido no A. Lamento, então esse símbolo de não estar contido está errado. Ou não contém, né? Enfim. Não, aqui no caso é não está contido, porque a boquinha está virada para o A e a bundinha está virada para cá. Quando tu começar a ler, tu chega até aqui, olha para o símbolo, a bundinha está para cá, então não está contido. E a letra D, 20 e 10 está contido aqui no A, é um subconjunto do A. Sim, se eu for olhar os elementos, eu olho para o 20. O 20 também está dentro do A? Tá. E o 10 também está dentro do A. Então esse aqui é um subconjunto de A. Muito bonitinho, tá certinho. Perfeito. 14. Para que 5, 6 e 7 esteja contido dentro do outro conjunto que é 5x, 9, 8 e 7, o que tem que acontecer? Bom,
todos os elementos aí do primeiro conjunto tem que estar dentro do outro. O 5 está dentro? Tá ali. O 6, não, 6 não tá, não achei. E o 7, tá ali. O que eu tenho aqui? Um x. Então, que valor esse x tem que assumir para que isso aqui seja verdade, essa afirmação seja verdade? Bom, x tem que ser igual a 6. E tá aqui, exatamente, letra D. E justamente era a pergunta, né? Devemos ter x igual a, para que isso aqui seja verdade. O x tem que ser igual a 6. Sabendo que o A é 4, 8, o B é x e o C e B é um subconjunto de A, então podemos afirmar que, vamos copiar isso daqui, tá? Vamos copiar, porque essa daqui já começa a ficar um pouco mais interessante. Vamos ver que número é esse? 15. Questão 15. Aqui eu só tenho que apagar isso. E é o que está contido, né? Então a bundinha fica virada para o B, para a afirmação C. E B está contido em A. Ou é um subconjunto de A. Se quiser ver dessa forma. Então beleza, o meu A é 4 e 8. E o B tem o X ali. Para que essa afirmação seja verdadeira, que o B está contido no A, o X tem que ser ou 4 ou 8, né? E daí tu teria, por exemplo, se fosse 4, daí tu olharia para a afirmação que ia aparecer, que a gente já vai escrever aqui. Então o meu x ele tem que ser ou 4, x tem que ser igual a 4, ou o x tem que ser igual a 8. E não tem meio termo aí, ou é um ou é outro. Por quê? Porque daí, quando for olhar para essa afirmação B está contido em A, a gente sabe que o B é igual a isso daqui, né? Então, se a gente copiar, vamos reescrever aquilo lá. E o meu x, não, deixa quieto aí por enquanto. Não, eu devia fazer as coisas da maneira certa, né? Da maneira mais inteligente possível. Tá? Eu tenho isso daqui. O B eu sei que é x. E o contido eu já vou colocar aqui. Está contido em A. E o quanto que é o meu A? 4 e 8. Então, eu só estou escolhendo escrever os conjuntos de outra forma. Em vez de escrever A, eu escrevo o equivalente, que é escrever dessa forma aqui. Em vez de escrever B, eu escrevo assim, né? Muito bem. Então, para que isso seja verdade, para que o x seja um subconjunto do A, né? Esse é para que o B seja, desculpa. O x ou ele tem que ser 4, porque é verdade. Todos os elementos desse conjunto têm que estar dentro do outro. Isso é verdade, o 4 está aqui dentro. Ou ele tem que ser 8, o x tem que ser igual a 8. Em qualquer um desses dois casos aí, a afirmação é verdadeira, né? Então, tá bom, é isso. 4 ou 8. E a gente já viu o porquê, né? Que já é ótimo. Vou salvar isso aqui para não perder todo o meu trabalho. Se bem que se faltar luz e eu perder o vídeo, eu tenho que gravar tudo de novo, né? Não tem que fazer, né? Corrompe o vídeo e eu lamento. Sabendo que A é igual a 0, 1, 2, 3 pontinhos, indica que tem um monte de números até chegar no 99. E que aqui no caso vai ser 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. E o B é 1, 2, 10 e 12. E, nossa, e o C é 10, 11, 12 e vai até o 99. Tá bom. Se bem que agora até é justificado ter sono, né? Porque eu tô começando a gravar 2 vídeos por dia, o cara cansa um pouquinho. Vamos lá. O B, quer dizer, podemos afirmar que o A é um subconjunto do B. Ele está dizendo basicamente que todos os elementos do A estão dentro do B. É o que está acontecendo. Vamos ver, será mesmo? Todos os elementos do A estão dentro do B também?
Não, porra. O B, ele só tem esses 4 elementos aqui. 1, 2, 10 e 12. E olha o A, a quantidade de elementos. 0, 1, 2, vai até o 99. Não tem como todos os elementos do A também estarem dentro do B. Logo, o A não está contido no B. Letra B. Bom, aqui voltando aqui só a questão, tá? Byte. Essa parte de falar que um conjunto, né, contém outro conjunto e essas coisas. Vamos pegar um círculo aqui. Vamos lá. Eu tenho o meu conjunto A aqui. E eu vou escrever e ninguém vai me impedir. Antes eu inseri letras, agora eu vou escrever. E o meu A tem um elemento, o elemento 2. E eu tenho outro conjunto aqui. Eu tenho um conjunto B aqui. Muito bem, conjunto B. Vou pegar, vamos escrever aqui. B. Nossa, o B ficou tosco, mas tá aí o B. E o B tem os elementos 2 e 3. Tem 2 elementos. Dizer que o A está contido no B é a mesma coisa dizer que o A está dentro dele, é um subconjunto do B. O A estaria aqui dentro. E eu posso fazer isso, e eu vou fazer isso. Então o meu A está aqui. O A é só esse pedacinho, só o 2. Oh, mas não está do mesmo tamanho, não tá, mas é a representação do conjunto A. Lamento aí que não está do mesmo tamanho. Está aqui o A. Ó. O A está aqui dentro. Agora, se tivéssemos uma situação em que o A tivesse mais um elemento aqui e não fosse o 3, que o A fosse 4, por exemplo, tivesse mais outro elemento que é o 4 aqui, tem 2 elementos. Agora o B não contém todo o A. O B contém um pedaço do A. E se eu pudesse pegar isso daqui seria bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa figura. Voltar para as figuras aqui. Não. Infelizmente eu vou ter que apagar. Tá, então... Não, pera aí, deixa quieto. Ctrl R era para refazer, mas não quer. Então beleza. Então tem o meu A e o B. E nesse primeiro caso aí, então de fato, verdadeiramente, o B contém o A, tá? O A tá todinho dentro do B aí, e é só isso que acontece. Vou colocar o A aqui, e é isso. Se a gente vem mais para baixo, a gente pega outro exemplo aqui. Vamos lá, vamos botar um C aqui. Um D aqui, grandão. Não tanto, não deixa encostar. Pronto. Então o meu C, que não precisava ser tão grande o A e o B, né? O meu C e o meu D. O meu C possui unicamente o elemento menos 1. Para que eu estou usando número negativo, né? Só para me complicar a vida. E o meu D, ele também tem o elemento menos 1 aqui. Só que ele tem o 32 e tem o 7. Nesse caso, o C estaria todinho dentro do D, né? Só que o C também tem o elemento 0. Nossa, o 0 é pior de fazer do que outros números, mas tá aí, tá o 0. Então, neste caso, cadê meu? Se eu for olhar aqui, o 0 tá fora do meu D, tá? Eu só tô reforçando essas coisas porque eu acho que são importantes, que eu fico falando, né? A gente precisa dessas coisas mesmo. O 0 tá aqui, não tá dentro do D. Esse é o conjunto C, tá? Só mudei ele um pouquinho de lugar. Então, se tu olhar aqui, o D não contém todo o C.
Então, não contém todos os elementos que pertencem ao C, logo ele não contém o C. Já que ele contém os ele não tem todos os elementos, tá? Conter é um conjunto que contém outro, elementos é pertencer. Então, o D não tem todos os elementos que tem dentro do C. Então, logo ele não contém o C. E nesse primeiro caso, sim, ele contém, né? O B contém o A, porque todos os elementos que estão dentro do A também estão dentro do B. E tá aí. E é desse jeito que tu olha para isso, né? Os conjuntos. Com esses desenhos meio escrotos e esse jeito de escrever péssimo aqui. Mas é só para dar uma ideia do que está acontecendo quando eu falo em contido, não tá contido, não tá. E tu tem que, de novo, vou reforçar isso. Não adianta coisa nenhuma tu olhar eu fazer esses desenhos e tu não copiar no caderno, tu não fazer esses desenhos quando tu precisa. Não adianta de porcaria nenhuma. De nada. Já tô te adiantando aqui isso daí, para que não passe um tempo e tu venha colocar algum comentário dizendo: nossa, eu assisti os vídeos, não adiantou de porcaria nenhuma, não, não consegui ir bem nas provas, tu não me ajudou em nada. Pois é, eu não tô aqui para te ajudar em nada se tu ficar só olhando aqui, ouvindo as coisas que eu tô dizendo, mas o teu caderno continuar fechado e bem longe de ti. Daí não vai adiantar de porcaria nenhuma mesmo. Então vamos continuar aqui. A letra B, ele está dizendo que o B está contido dentro do C, o que significa que tu encontraria todos os elementos que pertencem ao B dentro do C. Tu encontraria mesmo? Os elementos que pertencem ao B são 1, 2, 10 e 12. E no C, ele começa no 10 e vai até o 99. Então, eu não encontro o 1 dentro do C. Eu não encontro o 2 também, eu não encontro dentro do C. Logo, isso aqui é mentira, né? Basta apresentar um elemento que não esteja contido no outro conjunto e tu demonstra que a afirmação é falsa. Basta um. Agora a afirmação da letra C aqui. O C está contido no A, ou seja, todos os elementos que pertencem ao C tu vai conseguir encontrar dentro do A. Aqui começa no 10, os elementos do C, e vai até o 99. E os do A começa no 0 e vai também até o 99. Então, sim, todos os elementos do C, tu consegue achar eles dentro do A. Então, o C está contido no A. Essa afirmação é verdadeira. E a D? O A está contido no C, ou seja, todos os elementos do A, tu tem que conseguir encontrar dentro do C. Será mesmo? O 0 eu consigo encontrar dentro do C? Ah, não consegue. E o 1? Também não. Então, o A não está contido no C, não está dentro dele, acabou. Acabou a conversa. O conjunto M, ABC, possui 3 subconjuntos, 4, 6... Ó, aqui temos um problema. Porque o livro, se eu não me engano, e eu acho que eu não estou enganado, ele não te ensinou a fazer isso da forma prática, que nem eu mostrei lá, que o número de subconjuntos de um conjunto, vamos voltar para cá, que número é esse? É o 17. Então, vamos lá. 17. Qual é que é? A, B e C. Então, M, maiúsculo, né, para representar, é igual a, B e C. Opa. Como é que o livro espera que tu resolva isso daqui? Na força bruta. O que isso significa? Que tu vai começar a mostrar quantos subconjuntos tem aqui. Bom, a gente sabe que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o símbolozinho só para copiar rapidão. Tu vai começar a fazer. Cadê o porcaria do símbolo? Tá aqui. Conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, tá aí. Primeiro. Agora, temos os conjuntos unitários, né? Então, o A é um subconjunto dele. O B, que só tem esse elemento, é outro, né? Todos eles estão contidos dentro do M.
E se tu não entendeu ali, volta um pouco no vídeo que tu vai compreender essa parte. Então, e no vídeo anterior a gente fez essas questões similares a isso daqui. A gente já viu esse conteúdo, tá? Não tô... Qualquer coisa aqui que for mostrada pela primeira vez, eu vou parar e falar, opa, a gente não viu isso ainda, vamos dar uma olhada, vamos olhar com mais carinho, com mais atenção para isso. Mas é essa parte que a gente resolveu no último vídeo. Seguindo, a gente tem esses subconjuntos e qual o próximo? Agora, com dois elementos, né? A gente já fez todas as combinações possíveis aqui, ou melhor, já fez todos com um elemento, né? Todos os subconjuntos do M aí que só tem um elemento. Agora com dois eu tenho AB, BC, AB, AC e BC. Vamos lá. AB, BC. Ah não, AB não, AC. Vamos fazer assim por ordem, né? Usa o A e combina com os outros. E o outro é o BC. Bem, AB, AC e BC. Isso daqui eu espero que tu não decore. Ela fala, não, se tem 3 elementos, então acho que o número de subconjuntos é 8. Mas só por decorar, né? O conjunto tem 3 elementos, o número de subconjuntos dele é 8. Não, não faça isso, não queira fazer desse jeito, tá? Tem um método mais fácil. Esse aqui é o método força bruta, que é o que o livro está forçando a gente a fazer, porque ele não te mostrou como calcular isso daí. De uma maneira mais fácil, que foi o que eu mostrei no vídeo anterior, eu já faço aí. Então, eu estou olhando para todos os subconjuntos possíveis que eu posso encontrar desse M aí. Conjunto vazio, conjunto unitário que só tem o A, está contido nele, então é subconjunto. O B também está contido aí, né? Tu vai encontrar todos os elementos aí desse segundo aí lá dentro, que é só o B. Esse conjunto unitário C, que tem só o elemento C. Depois tem AB, depois tem AC e depois tem BC. E por fim, com 3 elementos, só tem uma possibilidade, né? Que seria A, B e C. Mesma coisa, acabou. Quantos subconjuntos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não custa nada decorar, mas, cara, olha, para calcular o número de subconjuntos do M, tá, a regra é a seguinte: é 2 elevado, e aqui eu vou ter que usar o atalhozinho, Ctrl Shift P, a N, é 2 elevado a N. Tá? E vou desativar de novo essa coisa para não escrever tudo pequenininho na parte de cima. Então a regra para calcular o número de elementos de M é fazer 2 elevado a N. E o que é o N? É o número... eu falei elementos, né? Subconjuntos. Isso aqui calcula o número de subconjuntos do conjunto M. Beleza, então vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Então, o N aqui, esse pequenininho no expoente aqui na parte de cima, é o número de elementos que o conjunto possui. Nesse caso, 3 elementos, né? Então, o número de M, eu estou representando dessa forma, tu não precisa colocar assim. Basta saber que isso aqui é 2 elevado ao cubo, que seria o número de elementos que tem o M. Então, N, e a gente vai ver potência, a gente não viu ainda, né? Nem sei se vê mais cedo nos livros da matemática, mas eu acho que não. Ou se vê lá, tá? Seria quarta série, quinto ano, então, ou terceira série, bem, ou veria potência bem cedo, né? Mas enfim, aqui é 2 ao cubo, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Que isso aqui é a mesma coisa que escrever, tá? 2 vezes 2, espaço vezes 2. Exata a mesma coisa que escrever 2 ao cubo. Só que, por que eu escrevo 2 ao cubo? Bom, acho que não precisa nem falar nada, né? Olha aí, ó, dois símbolos, e olha quantos eu gastei aqui para representar a mesma multiplicação. Imagina se fosse 2 elevado a 10. Tu tem que repetir o 2 10 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 não é muito agradável, é melhor escrever dessa forma aqui, né? Então,
como dá no mesmo, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Então, o número de subconjuntos do conjunto M é 8, que foi o que a gente obteve aqui, ó, na força bruta. Fazendo essas... Tô olhando todas as possibilidades. Aqui a gente já tem entregue fácil. Só lembrar que é 2 elevado a n. Só isso pra você lembrar. E acabou. Para resolver essas questões. Você vai usar isso quando estiver tratando de subconjuntos. Se alguém perguntar o número de subconjuntos aí, vai. Aparece eventualmente, num lugar ou outro. Eu acabei decorando isso daí porque eu precisei. Caiu algumas questões que precisava calcular o número de subconjuntos. E aí o conjunto tinha o quê? Aqui tem 3 elementos. Ele fala, não, 3 é tranquilo. Mas e de um que nesse daqui, ó? Ou esse que tem 1, 2, 3, tem 4. Cara, para 4, 2 elevado à quarta potência é 16. Então, 16 subconjuntos. Imagina tu tentando criar todas as combinações possíveis aqui para gerar os 16 subconjuntos. Para um negócio que só tem um elemento a mais. Imagina mais 5 elementos. Vai para 32 subconjuntos. 32. Aí tu ia ter que escrever todos do jeito que eu tô fazendo, só que ia ser um monte a mais, né? Então é melhor lembrar que é 2 elevado a n que tu chega na mesma resposta. E é isso. Vamos lá. É 8 a nossa resposta. Vamos dar uma olhada. Já estava aqui. 8 subconjuntos. Muito bem. Tá vendo que aqui tu saber a resposta não quer dizer nada, né? Que já começa a ficar mais agradável, porque... Bom, é 8, tá, mas como? Por quê? Quando? Por que é 8? Aí não adianta saber só a resposta, né? Vamos lá. Des o quê? Não. Sesgran Rio. Nossa. O número de conjuntos X que satisfazem... Tá, calma lá. O número de conjuntos X. Número de conjuntos X que satisfazem isso daqui. Vamos lá, vamos copiar e vamos olhar para isso, para tentar entender o que está acontecendo aqui. Acho que eu já entendi o que está acontecendo aqui. Vamos lá, então acho que eu já compreendi que letra essa é 18. Letra não, né, cara? Número de questão 18. Então onde tem o C, não é o C. É o nosso desenho aqui. Onde tem C, não é C, é você. Muito bem. Número de conjuntos que satisfazem essa relação. Ele nem botou o nome, né? Só que satisfazem isso aí. Te vira. Tá? 1, 2, 3, 4 e 1 e 2. Deixa eu só colocar um espaço aqui. Pronto. Tá bom. Primeira parte. Vamos olhar para cá. Para isso daqui. Para isso ser verdade, tá? Que esse conjunto aqui esteja contido dentro do X, quem que tem que ser o X? Para que essa coisa seja verdade. X tem que ser no mínimo igual a esse conjunto. Ou melhor, no mínimo ter os mesmos elementos que esse conjunto aqui. Porque daí se eu for olhar, eu vou olhar assim, o 1 tá dentro do X? Também? Tá. O 2 tá dentro do X? Tá. Então tu pode dizer que o 1 e 2 está contido dentro do X, que esse é um subconjunto de X. Está dentro dele também. Tu pode. Tudo bem, a gente já atendeu a primeira obrigação aqui. Agora essa segunda afirmação. O X está dentro desse subconjunto. O X é um subconjunto desse outro conjunto aí. Ou seja, ele está dentro ali, né? Todos os elementos do X também estão dentro desse daqui. Aí a gente tem que o X tem por obrigação pelo menos ter esses dois elementos dentro dele.
é o mínimo. Só com isso eu já atenderia já garantiria que isso aqui é verdade, né? Que o x está contido aqui dentro desse conjunto. Sim, porque se tu olhar o 1 está aqui dentro, tá também. O 2 também está aqui dentro. Então, o x está contido aqui. Mas o x poderia também ser, como a gente viu no vídeo anterior. Espera aí que tá difícil de digitar um x aí. Mas o x poderia também ser igualzinho a esse conjunto aqui, ter todos esses elementos no máximo, né? Tá bom? Se o x tiver qualquer coisa além disso daqui, essa afirmação deixa de ser verdadeira, porque daí tu olharia, por exemplo, tivesse um 5 aqui dentro, tu ia perguntar, tá, mas tem 5 aqui dentro desse conjunto? Não, então o x não está contido nele. Nesse caso, o máximo que o x pode ser é isso daqui. Tem problema ele ser 1, 2, 3, 4 com essa parte inicial? Não, porque do mesmo jeito tu vai olhar para os elementos, o 1 está aqui dentro? Tá. O 2 está dentro? Tá. Então, isso aqui está contido dentro do x, se o x for 1, 2, 3, 4. Então, quantos conjuntos o x pode ser para que isso aqui seja verdade? O x pode ser mais uma coisa. Eu já ia falar, já está resolvido. Não. Ô porcaria. Eu dei Ctrl Shift não sei o que. Vamos lá. X. O que o x ainda pode ser a mais? Copia isso. E que continue isso aqui sendo verdade. Olha só, não é só esses dois primeiros conjuntos. O x pode ser... Nossa, tem mais duas combinações. Agora que eu tô olhando aqui, me achando muito esperto. O x pode ser isso, ó. 1, 2, 3. Continua dentro, sendo subconjunto desse? Continua. Todos os elementos do x estão aqui dentro e não falha com a primeira parte ali, porque o 1 e o 2 fazem parte do x. Então ele pode ser 1 e 2, ele pode ser 1, 2, 3, que ainda não tem problema. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, também não tem problema. Mas ele ainda pode ser, vamos copiar aqui, outra coisa. Em vez de 3, ele pode ser o 4. Pode ter só o 4 aqui. Então são todas as possibilidades que o x pode assumir, né? E que mantém o conjunto x, né? E que vai manter as duas afirmações verdadeiras. Então tá aí, todas as possibilidades são essas. No máximo ele pode ter os mesmos elementos que esse conjunto. Ele não pode ter elementos a mais do que isso. E ele tem que ter no mínimo 1 e 2 dentro dele. Para ser verdade essa primeira parte e para ser verdade a segunda parte, ele poderia ter só um elemento dentro. Podia ser só o 1, só que como a gente tem que atender também a primeira parte aqui, essa primeira afirmação, então o mínimo do x é isso daqui. E o máximo que o x pode ser, ou o máximo de elementos que ele pode ter, são os mesmos que a gente tem nesse conjunto aqui. Então, 4 possibilidades aí. É uma questãozinha para quem está no ensino fundamental, assim, não está muito preparado. Essa daqui não é tão agradável, não. Parece bobinha, porque eu já resolvi um monte de coisa, mas isso daqui não tá longe de ser um negócio agradável de resolver. Aí eu consegui de primeira e eu tô na 4ª série. Ou 5º ano. Tô no 5º ano e consegui fazer isso aí. Eu acho muito fácil. Parabéns. Meus parabéns. Então, letra B, 4 possibilidades. Número 20. Ué? Página. Não, número. Ia pular pra 20, que jeito? Ia ter que ter 19. Mas tava perto, tá vendo? Eu errei porque tava próximo. Mas aí. Operações com conjuntos. Intersecção de conjuntos. Agora que tu vem mostrar isso pra gente, agora que eu já usei esses conhecimentos, tu vem mostrar as imagens. Pra que fazer uma coisa dessas? Por que não mostrou isso antes? Ai, olha, eu tenho cada coisa com... Tem cada coisa, rapaz. Sons com
conjuntos. Cada coisa que a gente vê que não dá para acreditar. Intersecção de conjuntos. A intersecção dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também a B. O símbolo é esse Uzinho virado para baixo e com a boquinha para baixo. E temos exemplos. Eu não vou ficar copiando a parte teórica disso daqui, porque eu já copiei. Então, isso daqui a gente já viu nos vídeos do livro de matemática que eu estou resolvendo. Questão do ensino médio, que eu falei, é o mesmo conteúdo, só um pouco mais avançado, questões mais difíceis, mas em si, assim, o conteúdo é muito próximo. Muitas das coisas que a gente vai ver aqui nesse livro, a gente vai também ver no livro de matemática lá, como se estivesse sendo ensinado pela primeira vez, só que bem mais avançado. A dificuldade, assim, né, mais ou menos, né, mas é. Então vamos copiar aqui, intersecção, pelo menos agora eu posso copiar os títulos, que já é uma coisa ótima. O problema é isso, né? Tudo em maiúsculo. Intersecção de conjuntos. E é isso. Mas eu não botei um S. Né? O bocó é... O bocó é bocó, minha. Baba, baba. Será que eu tenho como tirar isso aqui de letra maiúscula e botar minúsculo? E vamos ver se nós tem como tirar. Opa. Não? Cara chato, cara. Aê, meu amiguinho, Ctrl Shift S. Vou perder por causa de um título que se eu tivesse escrito essa porcaria, mas é que daí se eu aprendo a resolver isso agora, depois eu não me incomodo, né? Formatação, limpar formatação, taxado, sublinhado, negritos, não é pra cá. Atualizar estilo, não. É que eu não queria que ficasse assim, maiúsculo. Só... Ei, escreve, cara, escreve. Tu não sabe escrever? Na verdade, não. Intersecção de conjuntos, pronto, tá aí, olha só que grande dificuldade. Coisa impressionante a dificuldade do ser humano. Tá? Então, copia aqui. Cola pra cá. Aí botou um N. Tá bom. Uzinho com a boquinha virada pra baixo. Bem assim. E aqui é BC. Então, o que tu faz numa intersecção de conjuntos? No conjunto resultante, né? Tu vai ter que entregar uma resposta. Como se estivesse somando dois números, tá? É um jeito muito tosco de olhar para isso. Mas assim, ó, só para te entender que tu tá fazendo uma operação e tu tem que entregar uma resposta daquilo. O que vai ser a tua resposta? Tem dois conjuntos, tu vai pegar só os elementos que tem nos dois e tu vai entregar a tua resposta, ou seja, o conjunto resultante, só com os elementos que tem nos dois, em comum. Só elementos em comum. Mas... então vamos olhar para cá, né? Aqui a gente já tem um exemplo. Eu tenho A, B, C, são os elementos do primeiro conjunto. E aqui eu tenho B, C e D. Se eu for fazer uma intersecção, ou seja, eu vou ter que entregar uma resposta, um conjunto, que vai ser a resposta. Os elementos desse conjunto, eles têm que estar nos dois conjuntos ali que eu estou fazendo a intersecção. Então o B está nos dois, então vai estar aqui na nossa resposta. E o C está nos dois, então vai estar dentro desse conjunto resposta. O A não, porque o A só está dentro do primeiro conjunto, e o D também não, porque ele só pertence a esse segundo conjunto aqui. Então é simples assim, não te preocupa, mas eu não entendi direito. Não, a gente vai fazer exercícios, um monte deles com números daí. Aqui é só
as letrinhas para te começar a entender o que está acontecendo. Vamos lá, vamos olhar para o desenho. Então, se tu toma a intersecção, tu vai pegar só o que pertence aos dois conjuntos, né? Só elementos que pertencem aos dois, para te entregar como resposta. Que tu tem casos, né? No primeiro caso, tu tem alguns elementos em comum entre os dois conjuntos, não todos. Nesse segundo caso, todos os elementos do conjunto A também pertencem ao conjunto B. Mas mesmo assim, a tua resposta só vai conter os elementos que são comuns aos dois conjuntos e não o resto que estaria dentro do B. O que tu tem aqui? 1 e 5, 1, 4 e 5. Então, tu nota que isso aqui é um subconjunto do B, né? Tá contido aqui dentro. Se tu quiser ver assim. Só que a tua resposta é unicamente os elementos que possuem nos dois conjuntos aqui. Que pertencem aos dois. Então, que seria o 1 e o 5. Eu não sei porque eu sublinhei o 4 aqui. Destaquei, na verdade. Então, é só o 1 e o 5. Letra C. Aqui tu não tem elementos em comum, logo a tua resposta vai ser o conjunto vazio. Eu estou passando por isso, a gente tem os desenhos bonitinhos, mas eu vou copiar aqui para lá e a gente vai olhar melhor. Então isso aqui, segundo exemplo, deixa um espaço. Tá bom. Será que se eu botar um A aqui vai ter espaço? Tem. Aqui com o B. E aqui o N, né? Famoso N aí, que não é N, pô. Tá aí o símbolo. Então, fazendo essa intersecção entre os dois conjuntos, ou seja, pegar só os elementos que tem em comum entre eles, para colocar no nosso conjunto aqui, que vai ser a resposta. Então, o 1 pertence aos dois conjuntos. Legal. Então, ele está aqui no conjunto que vai resultar, né, desses dois aí. O 5 pertence aos dois, então está aqui na resposta. E o 4? Não, o 4 só pertence a esse conjunto aqui, o segundo conjunto. Logo a tua resposta vai ser só isso, 1 e 5. Muito bem, então a gente tem mais um caso aqui, que seria a letra C, onde não tem elementos em comum, nada. E a resposta é das mais agradáveis possíveis, né? Mas te pedem para calcular a intersecção aí. A gente escreve assim, 2 e 4. E eu tenho 7. Eu vou ter que pegar aqui, né? Porque ele não conseguiu ler lá. Ainda bem que tinha pertinho aqui o símbolo. Então a intersecção é o conjunto vazio. Por que, meus amiguinhos? Por quê? Porque o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, se tem alguma coisa em comum entre eles, é ele. Então, a única coisa que tem em comum é ele. O conjunto vazio, sem elementos, sem nada. Porque os dois elementos que eu tenho ali no primeiro conjunto é 2 e 4. E no segundo é só o 7. Nada em comum, nada em comum. Que pena. Mas é isso, tá aí a resposta. E aqui tu tem os desenhos, que é o que eu recomendo que tu faça quando tu não consegue entender as coisas, é desenhar. Mas como é que eu vou saber aqui, ó, por exemplo, nesse aqui deixar o A e o B em comum, as coisas? Não, se tu não tem certeza se os elementos do A e do B são os mesmos, tá? Aqui só tem 3 elementos, ou tu não pegou o jeito de fazer os desenhos dessa forma, tu pode fazer os dois conjuntos separados. Aí depois tu olha ali, vê quais são os elementos do A, tu coloca dentro, olha os elementos do B, e depois tu vê se tu faz essa intersecção aqui, que se a gente vir pro Paint, para me exemplificar o que eu estou falando, porque não adianta só falar, a gente precisa mostrar. Vamos lá, tu tem os valores lá dos teus dois conjuntos, mas tu não tá seguro para fazer isso aqui, ó. Já direto fazer esse desenho. E quem é que tem dificuldade?
Muita gente, muita gente. Muita gente tem. Então vamos dizer que teu conjunto A aqui, tu tem um conjunto A, tu tem um conjunto B, o enunciado te falou os elementos. Então primeiro tu faz o desenho em teu caderno, da maneira que tu quiser, não precisa ser um círculo certinho, perfeito. E o teu conjunto A, ele tem, sei lá, o elemento 1, nossa, e o 3. E o teu conjunto B tem o 2 e o 3. Aqui eles fazem um pontinho, né? Acho que é para indicar aonde começa, né? Para te olhar para o elemento aqui, para não confundir. Às vezes bota números muito próximos, né? Aí para te não confundir, bota um pontinho na frente para indicar que o 1 tá aqui, representa esse pontinho, e o 3 está aqui, ó, representa esse outro aqui. Eu acho que é por isso, tá? Que daí não dá essa confusão, que agora eu escrevi e aparecer 23 ali. Tá bom, tu fez o desenho, tá aí os teus dois conjuntos, legal, representou eles dessa forma. Mas daí tu notou que o 3 aqui, ele é comum para os dois conjuntos. Ele fala, agora eu já desenhei. O que eu faço? Bom, pega e faz o desenho de novo. Só que agora tu deixa algo em comum entre os dois, né? Que aqui é já uma chatice de acertar esse desenho que vocês não tem noção. Acho que é por aqui. Pronto. Depois dá para ajustar a imagem ali. O A e o B não ficaram do... aqui dá para dar uma ajustadinha. Não ficaram do jeito que eu gostaria. Mas não tem problema, não precisa ficar um círculo perfeito aí. Agora tu representa os elementos do A, que no meu caso aqui é 1 e 3, né? Só que agora tu já sabe que o 3, ele também é um elemento do B. Então tu deixa ele aqui nesse meio, em comum entre os dois, né? Que eles compartilham os elementos nesse espaço aqui. Então aqui tu pode fazer o risquinho, o desenho do... Sei que acho que tá ficando pequeno, né? Acabei diminuindo. Vamos escrever o A e o B aqui de novo. Letra A, letra B. Pelo menos agora não falei número A, número B. Tá? Conjunto A, conjunto B. E o B possui um elemento que é só dele, que é o 2. Então tá aí a representação. O teu diagramazinho, bonitinho, desse jeito. Que é o que tu tem que praticar. A gente vai resolver exercícios mais complexos que vão utilizar essa mesma base aqui, esse mesmo raciocínio. Então não foge disso, tá? Mas é chato, não gosto. Tem que desenhar essas coisas, mas tu vai precisar. Isso aqui facilita muito para te resolver questões mais difíceis. Acredite em mim que fazer esses desenhos te ajuda bastante. Então faça os desenhos, não fuja dos desenhos. Quando a intersecção de dois conjuntos é vazia, como no exemplo C, dizemos que os conjuntos são disjuntos. Outra palavrinha que talvez a gente precise decorar, tá? Não tem elementos em comum entre eles, conjuntos disjuntos. Intersecção de 3 ou mais conjuntos, e aqui vem o desenho, tá? Então, de qualquer jeito não tem como fugir disso. Então, o que esse desenho quer dizer pra gente? Quer dizer que o elemento 1 e 5 pertencem aos 3 conjuntos, tá? Esses são os elementos que pertencem aos 3. E é isso, só isso quer dizer. Intersecção de 3 ou mais. O conjunto intersecção de 3 ou mais conjuntos é formado pelos elementos comuns a esses conjuntos, tá? Tinha intersecção de 2, agora tem de 3. Estou olhando, de fato, o 1 e o 5 estão no A, estão no B e também pertencem ao C. Que hora é agora para o cão resolver a 4 horas e 35 minutos. É um horário bom para começar a 4. Legal, é um horário bom, parabéns. Então, se a gente olhar a intersecção de A com B com C, ou seja, só elementos em comum entre os 3 conjuntos, a gente teria 1 e 5.
Esse é o conjunto aí que é a solução. Ah, mas e o resto dos elementos? Não importa, não foi isso que ele te perguntou. Ele te perguntou se tem quais são que tem em comum entre eles. Só isso que foi perguntado. E agora exercícios. Exercícios, todo mundo gosta deles, né? Eu também gosto, adoro essa parte aqui. Então a gente vai deixar para o próximo vídeo para começar a resolver eles, ou melhor, os mais importantes, né? Então, para vocês o próximo vídeo vai ser daqui um dia, bom, provavelmente para quem um dia começar a assistir isso daqui vai estar com a playlist completa. Então, daqui a pouquinho a gente está aí. Até mais, muito obrigado pela companhia.